Prontinho, pessoal. Bom dia. Para o pessoal que está assistindo a aula no YouTube, a gente teve uma conversa hoje em sala de aula e deliberamos que os seminários já iriam ser dia 1º. Mas, como provavelmente nós somos um número maior de pessoas do que eu tinha calculado, nossa aula vai passar um pouquinho do horário previsto, das 9h40, e a gente vai até o horário que for preciso. Então, próxima segunda, dia 25, a gente não vai ter aula, que é um tempinho para vocês estudarem, que é um tempinho para vocês também planejarem os seminários. Os seminários devem ter na faixa de 10 a 15 minutos, tá bom? Vocês podem ou não fazer os slides, se quiserem fazer, fica legal, dá para qualquer um compartilhar. E caso vocês prefiram só fazer a apresentação de como foi a entrevista, também não tem problema, tá? É uma coisa bem simples. Em relação à prova de vocês, como a gente conversou em aula, a gente ainda não sabe como vai ser o modelo, se vai ser online ou se vai ser presencial. Mas para quem está preocupado, porque a apostila é bem grande, a apostila, né, traz muitos assuntos bem diferentes do que vocês estão habituados, geralmente a prova é bem parecida com a revisão final do AVA. Então, terminem todas as atividades do AVA, façam aquela revisão. Depois que a gente tiver deliberado, né, como é que vai ser a prova, eu posso tentar dar uma revisão para vocês, talvez até um pouquinho antes da prova mesmo, para dar aí algumas dicas. E a gente vai seguindo, tá? Então, respirem fundo, vai dar tudo certo. Vocês foram muito bem na V1, a turma tirou todas as notas excelentes. Os trabalhos, lembrando a vocês que essa AV2 vale 3.500 pontos. Como vocês foram muito bem, vocês já podem saber mais ou menos quanto é que vocês precisam, tá bom? Para passar. Então, fiquem tranquilos, tá? Então, vou começar a aula de hoje. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, eu estou. Sim, eu também estou. Então, hoje, gente, a gente Também tá ok, dá para ouvir direito. Ah, que bom. Hoje a gente vai encerrar o conteúdo que tinha sido previsto com um conteúdo que eu gosto, que vocês também pediram para trazer, que é a questão do pensamento analógico e o lúdico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo e a questão da analogia, tá? Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que seria o pensamento analógico e a significação dentro do jogo psicomotor. A gente vai discutir o conceito de pensamento analógico e a gente vai articular o papel dos jogos psicomotor para promover a formação integral do sujeito, tá bom? Eu vou começar para vocês falando sobre o que seria analogias, tá? Alguém sabe o que é uma analogia? Alguém lembra do que seria uma analogia? Uma espécie de comparação ou algo semelhante ou similar, né? E aí se faz uma analogia. Pronto, né? Analogia é exatamente isso. É quando você vai olhar para as coisas, ver coisas similares, por exemplo. O que vocês estão vendo aí de similar entre todas essas imagens? Está relacionado a bolo, a, sei lá, festa, né? Festa, né? Festa de casamento, bolo de casamento. Se bem que o bolo não está de casamento, não. Bolo, festa. Está mais para uma merenda do que um bolo de casamento, mas é bolo, festa, casamento. É cozinha, né? É cozinhar. Tantas coisas. Exatamente, né? Tudo que está aí é do universo da gastronomia e está muito voltado para a questão do bolo. Um bolo de casamento, aquele bolo simples que a nossa mãe faz, que a gente adora, aquele bom e velho bolo com calda de chocolate, um bolo bonito, a questão do cozinheiro.
Analogias é exatamente a gente tentar encontrar os processos de similaridade, né? Aquilo que há de comum nas coisas. E esse, gente, é um processo que a gente faz o tempo todo, cotidianamente. Porque a analogia é uma habilidade da gente perceber as figuras relacionadas através de diferentes contextos. E esse é o mecanismo principal da cognição humana. É através desse processo que a gente se sente à vontade no nosso dia a dia, né? Que a gente se sente... Como é que eu posso dizer? Que a gente se sente à vontade para... Por que você come um bolo, sei lá, um bolo que você nunca comeu, um bolo de banana com damasco, né? É uma coisa que eu não como todo dia. Mas por que quando alguém te oferece o bolo, você vai comer? Porque existem elementos comuns, né? O bolo tem todo bolo vai ter ali uma certa textura, alguns bolos vão ter cores diferentes, mas sempre vai ter aquele padrão de cor. Dificilmente você vai ver um bolo rosa choque, né? Assim, não é uma coisa comum. Então, esses padrões de similaridade faz com que a gente use esses nossos mecanismos da cognição humana para que a gente possa perceber as figuras mesmo que elas estejam em diferentes contextos. Aí eu vou contar uma história para vocês. Essa história é real. Vocês já foram no IPARC? Aqui no Ceará? Eu já. É belíssimo lá, hein? Muito legal. Saudade agora. Pois é. Saudade de sair, né? Então, gente, eu tava com um sobrinho meu lá de São Paulo, ele passava férias aqui em Fortaleza, ele era pequenininho, na época ele devia ter uns 6, 7 anos, e ele veio de São Paulo, a gente foi levar ele para vários lugares, e um dos lugares que a gente resolveu levá-lo foi para o IPARC. E no caminho para Maranguape, não sei se vocês lembram, tem muito verde, né? É realmente uma região bem bonita. E nessas região verde, são muitos pastos, tinham muitas vacas. E quando ele via, ele nunca tinha visto uma vaca na vida, e ele dentro do carro olhou para a mãe dele e disse assim: mãe, olha uns cachorros. Por que vocês acham que ele achou que as vacas eram um cachorro? O meu desenho tá ajudando, né? Mas tudo bem. Gente, porque que coisa. Uma pessoa muito nunca ter visto uma vaca. É cômico mesmo. Muito provavelmente está relacionado com o fato de que ele fez alguma série de analogias, né? Na hora eu também achei graça, achei um absurdo. Mas depois fui tentar entender por que ele achou que uma vaca era um cachorro. Aí eu me lembrei dos Dálmatas, vocês estão vendo aí a foto, né? Provavelmente ele deve ter assistido 101 Dálmatas. E se você for analisar, essas imagens têm vários pontos em comum. Eles têm 4 patas, eles têm um rabinho, eles têm manchas na pele. E assim, provavelmente, como ele nunca viu uma vaca, ele provavelmente nunca deve ter visto um dálmata. Então, isso fez com que ele construísse analogias e achasse que um animal era o outro. E, às vezes, é assim que o nosso processo vai se enriquecendo, né? Que o nosso repertório ele vai aumentando. Os estudos das analogias e similaridades, eles vão se inserir no âmbito da heurística. Vocês sabem o que é heurística? Não. Heurística é um termo filosófico, né? A Mas heurística... eu não lembro. Exatamente. Inclusive, Luiz, esse domingo eu tô lendo um livro que eu achei a tua cara. Qual é, professora? Eu não sei se você conhece. Se chama Filosofia para Corajosos. É do Luiz Felipe Pondé. Não sei se você já ouviu falar nesse autor. Ele é um filósofo brasileiro. E ele tem uma série, né? Chama Filosofia para Corajosos. É um livro bem simples, assim, nada de muito profundo, mas ele vai fazer algumas reflexões filosóficas e o livro é todo cheio de perguntas. Aí eu disse, Vale, achei a sua cara, porque assim, você é muito questionador, eu achei que você
Muitas perguntas que foi feito, você faria vocês domingo. Muito bom, chama Filosofia para Legal. Corajosos. Indico para todo mundo e eu acho que é a sua cara. Então, Obrigado. é bem bacana. Acho que vale a pena. Simples, mas vale super a pena. E heurística é, sim, um ramo da filosofia, né? Vocês já devem ter... Vocês, inclusive, estudaram alguns ramos, né? Vocês estudaram fenomenologia existencial, a própria psicanálise também é um ramo da filosofia. E a heurística também é da filosofia. A diferença é que a filosofia ela tá muito presa ao método. A maioria das outras correntes da filosofia são muito apegadas ao método. O método o heurístico, né, filosofia heurística, ela não está presa ao método. Ela está mais preocupada na invenção, na descoberta, do que na metodologia em si, né? Lembrando que a ciência ela é muito apegada à metodologia. Então, em geral, a heurística vai estar muito mais associada aos processos cognitivos que estão empregados para que, de fato, as pessoas tomem as suas decisões. Como, por exemplo, o meu sobrinho, que olhou para uma vaca e pensou, é um cachorro, né? Ele não estava apegado a métodos específicos, ele só olhou, juntou as informações que ele tinha e chegou a essa conclusão. Então, a heurística é isso, tá? Então, geralmente, quando a gente vai estudar as analogias e as similaridades, a gente vai entrar muito nesse campo da heurística, né? Como foi que a pessoa chegou nessa conclusão, que vai estar muito mais ligada às suas questões cognitivas. E vai encontrar também na afetividade uma relação de complementaridade. Eu estou chutando, nunca cheguei a conversar com meu sobrinho, que a relação dele entre a vaca e o cachorro estava ligada ao 101 Dálmatas, né? Porque realmente ele deve ter assistido, eu assisti, eu adoro esse filme, e acho que essa lembrança dele também está relacionada ali ao afeto, né? E essa afetividade vai nos ajudar a construir um significado para cada objeto, né? Fazendo com que seja possível a gente valorizar aspectos que para outras pessoas são considerados coadjuvantes, fazendo com que a gente reconheça alguns padrões a partir dos nossos conhecimentos prévios. Então, a ideia, a construção do significado dos objetos para as pessoas sempre vai passar um pouco por as suas questões pessoais, pela sua história de vida, como a forma como os objetos se agregam. Então, é muito importante a gente estar sempre tentando entender aí um pouco do processo de analogia, que é um pouco dessa coisa do psicólogo estar sempre perguntando, né? Mas por quê? Mas por quê? O que é que significa para você? Porque esse é um processo muito singular, né? E aí eu lembrei de Pitágoras, quando ele fala que o homem ele é a medida de todas as coisas. Então, a gente precisa entender esse homem, a gente precisa se aproximar desse homem, para que, de fato, a gente entenda os seus significados, que a gente entenda as suas razões. Eu vou dividir um caso aqui com vocês, que eu acho super importante. Eu não sei se algum outro professor já trabalhou isso com vocês, mas eu acho que é importante, que o psicólogo, a gente tem que ter muito cuidado com as conclusões que a gente tira, né? A gente realmente precisa investigar tudo com muito cuidado. Quando eu era estudante, eu trabalhava no ambulatório de saúde mental, e a gente estava fazendo um atendimento. Era uma pessoa era uma mulher, e ela foi procurar ajuda porque ela estava tendo um ataque de pânico. E a gente perguntou várias coisas, ela relatou que já tinha passado por vários abortos espontâneos, que ela não conseguia engravidar e perdia os bebês e tudo mais. Mas, quando a gente foi falar com o professor, passar o caso com o professor, ele perguntou, mas vocês perguntaram para ela se ela teve algum aborto nessas últimas semanas? E todo mundo, na verdade, o atendimento lá na época era em dupla, e a gente falou, não, a gente não perguntou, porque ela já tem 45 anos. Aí ele deu um carão na gente e falou, gente, vocês não podem concluir nada, vocês têm que perguntar. Voltem lá no atendimento e vejam se ela já passou por algum aborto nas últimas semanas. Gente, dito e feito. Ela teve um aborto, acho que uma semana antes de procurar ajuda, relacionados ao fato de ela ter abortado, sei lá, pela 6ª vez, num período aí de 5 anos. Então, ela estava muito abalada. E a gente não tinha perguntado, porque a gente concluiu que ela já era muito velha e que uma pessoa na idade dela não engravidaria.
Isso foi um preconceito nosso, isso foi uma pré-noção nossa. Então, eu gosto muito de contar essa história para que vocês saibam que a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente que é psicólogo, mais do que ninguém, tem que ter muito cuidado com essas pré-noções. A gente precisa conhecer esses sujeitos. E para a gente conhecer um outro, adentrar no outro mundo, a gente precisa se despir dos nossos. Acho que quase todas as abordagens vão usar um termo similar, uma analogia a isso, né? A gente realmente precisa se desconectar dos nossos conceitos no momento terapêutico, né? Claro que você tem direito a ter suas crenças, seus pensamentos, você tem direito a investir, né, a sua fé no que você acha que é importante na sua vida, mas dentro do seu processo terapêutico, e muitas vezes dentro do seu trabalho como psicólogo, que não necessariamente vai ser terapêutico, você se desnudar dos seus preconceitos é muito importante. E esse é um processo, gente, que é muito difícil, né? Muito difícil. Eu estou aqui dividindo com vocês, como psicóloga, no meio de uma pandemia, como é difícil a gente se desconectar da gente. Eu estou achando muito difícil trabalhar na pandemia, né? Porque, assim como todo mundo, a gente tá, né, com medo, a gente tem determinadas questões pessoais. Então, é um exercício que precisa ser feito constantemente. Aí vocês vão me perguntar, professora Carla, como é que eu faço para me despir dos meus preconceitos, né? Como é que eu faço para trazer para o meu trabalho essa questão que você está falando? Aí eu vou voltar ali para duas coisas super importantes, três coisas super importantes. Primeiro de tudo é você fazer sua terapia, né? Para que você, na sua vida, aprenda a separar um pouco as coisas. Segundo é a sua supervisão. Eu estou vendo vários ex-alunos recém-formados indo atender, né, online, que bom, é uma oportunidade para quem não podia antes estar fazendo investimento num consultório físico, né, a gente sabe que demora um pouco, a questão do retorno, tem um investimento que é um pouco alto. Então, essa coisa do online abre uma série de portas para muita gente, mas é muito importante investir numa boa supervisão, ter um profissional ali mais experiente, tá, para te ajudar. Vai fazer muita diferença na qualidade do teu processo, né? Ela é generalista, você vai ver um pouquinho de psicanálise, você vai ver um pouquinho de TCC, você vai ver um pouquinho de humanismo. Então, de fato, a graduação não vai te dar os elementos profundos para você estar exercendo seu papel de terapeuta. Então, façam formações, que algum colega postou aí um grupo de estudo em psicanálise, procurem grupos de estudos, né? Procurem, se for o caso, uma pós-graduação, para que, de fato, vocês possam aí estar se preparando para esse processo que é ser terapeuta. E dentro da pandemia, fazer um curso, né? Vai fazer uma formação. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer a propaganda. A Fiocruz, ela está com curso online de atendimento psicológico na pandemia e pós-pandemia. Eu acho que vocês já podem fazer, porque eles não pediram CRP. Então, como eles não pediram CRP, provavelmente aluno pode fazer também. Então, já é uma oportunidade aí de ampliar os conhecimentos, de ouvir outros profissionais, de ter outras falas, né, de aprofundar um pouquinho nessas questões, tá bom? Continuando, estão me ouvindo? Sim, eu estou. Tá falhando um pouco, Sim, falha professor. pouco, mas tá dando para ouvir. Tá Desculpa, falhando um pouquinho só, Falhou né? mais vocal normal já. a minha internet, gente, não tá boa. Desde sexta-feira, já pedi pra vir aqui em casa, ninguém vem. Mas vai dar certo, vamos lá. Uhum. E aí eu trouxe o papel do professor nesse processo, né? Uma piadinha, claro, professor é mágica, porque muitas vezes a nós, professores, cabe o papel de tentar despertar esses conhecimentos, e que muitos desses conhecimentos vão se dar através da analogia. E não só os professores, né? Eu também quis destacar o papel da comunidade. Eu trouxe aí uns amigos brincando, mas a minha ideia era destacar para vocês o papel da comunidade nesse processo. Porque muitas vezes a gente vai aprendendo a partir, obviamente, dessas pessoas, como os professores, nossos pais, que vão mediar esses processos, mas também sobre a comunidade, né? Voltando aí a falar sobre a pandemia. Não tem como, né, gente?
A gente já viu, já teve alguns resultados, que alguns países que passaram por pandemias recentemente tiveram resultados muito melhores, né, em relação ao número de mortos, em relação ao número de infectados. Por quê? Porque eram pessoas que já tinham adquirido, por conta de outras tragédias, determinados hábitos, né, como lavar as mãos, usar máscara. Então, esse processo de aprendizagem, ele também se dá por conta da comunidade. Uma coisa no Brasil, por exemplo, é muito comum você ouvir isso. Ah, eu não gosto de futebol, mas na Copa do Mundo eu assisto. Por que vocês acham que as pessoas não gostam de futebol, não acompanham futebol, mas quando chega na Copa do Mundo assiste? Eu acho que tem a ver com a representação social, né? Do que é o futebol no mundo, né? Vamos dizer assim, que tem até um psicanalista chamado Sérgio Moscovici, né? Que ele escreveu um livro sobre isso, a representação social. O tema principal dele é esse. Então, ele diz que os fenômenos do senso comum da sociedade, eles são trabalhados dessa forma, né? Pela representação social. E o futebol é uma representação social muito forte no mundo, né? Eu acho que é isso. Sim. Mas alguém tem alguma teoria porque na Copa do Mundo você assiste futebol? Mesmo se você não gosta de futebol? Eu acho que tem muito realmente a ver isso aí que o Luiz colocou, né? A representação social, porque na partida de futebol vai a nossa história política, a nossa história econômica, né? Vai todos esses fatores que internamente e externamente se apresentam ali no campo, né? Não é só a partida pela partida, mas eu acho que tem essas questões que faz com que nos motive a estar assistindo isso, ao jogo. Muito bem. Né? Lembrando a vocês que representação social são formas da gente tentar entender, né? Nossas crenças, nossas ideias. Também é uma forma da gente explicar um pouco das interações sociais dos grupos, né? Como é que os grupos se organizam. E sim, no Brasil, eu não sei em outros lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, futebol e nada é a mesma coisa. Lá, os americanos, eles adoram o Super Bowl, que é o futebol americano, que eu particularmente não entendo. Então, se eu não me engano, o futebol americano, ele só faz sucesso nos Estados Unidos. Em outros lugares do mundo, as pessoas nem ligam para o Super Bowl. E todo mundo adora futebol. O futebol é bem forte na Europa e aqui na América do Sul, mas nos Estados Unidos o povo não liga para futebol. Então, isso tem a ver com a história de um povo, das suas representações sociais, da forma como uma população vai interagir, né, com esses processos, e vai dizer muito respeito à história de cada local. Aí eu queria convidar vocês para fazer uma brincadeira que tem tudo a ver com analogia. Eu quero que vocês descubram para mim os 7 erros dessa imagem. Já posso falar um, professora? Já posso dizer um, não, né? Pode. Não, dá um minutinho para o pessoal pensar. Né? Tá certo. Deixa o pessoal pensar. Certo. Eu identifiquei 2 já. 3. Identifiquei 3. Eu vi 4 aqui já. Eu tô no quarto também. Poxa, até agora eu só achei um. Ah, não, achei 2. Foco. 5. Acabei não saindo 4 mais, né? 6. Tá faltando um. Vai com calma, Glauber. Achei 3, Glauber. Me espera. Glauber, você é Oi, Débora. Achei 3 também. Achei 4 agora. Acho que acabei de encontrar o quarto. Achei 4 também. Achei 4. Vai dar certo, gente. Procurem. Sim. Glauber, tu é professor de história, é? Oi? Tu é professor de história? Isso, ensino história também. Eu encontrei o quinto agora. Achei 5. Coitado de ti, Glauber, para explicar 2020, hein? Não é complicado.
Mas a gente está precisando muito de vocês, viu, Glauber, professores de história, para ajudar o povo a relembrar determinadas tragédias que a humanidade já viveu. Eu tenho encontrei trabalhado vocês. em relação a pandemias que o mundo já passou, né? O Brasil, Pronto, encontrei o 7. trabalhado essas aulas, né? Certeza. E aí, já acharam 7? Eu achei 7. Achei 5 só. Achei 5. O Glauber deve ter achado os 7. Então vamos lá, quem é que vai me apresentar aí os 7 erros? Eu posso. Vai, Glauber. Vai, Luiz. Olá, Luiz. Primeiro no chapéu da Mônica. Tá faltando aquele coisinha Isso. de cima, né? O outro essa outra é a Magali, é? É. Pronto, na gola da Magali. Uma tá redonda, a outra tá em V. Certo. O outro, na mão direita da Magali, quando ela tá abraçando a Mônica, você vê que falta alguma coisa ali, né? Falta um pedacinho Traçozinho do curso. no braçozinho. No pé direito da Magali também, no tênis dela, tá diferente, o tênis direito. Tem 2 abinhas ali a mais. Isso. Na Lateral. saia da Magali, você vê que tá diferente uma saia da outra. Tem umas listinhas trançadas, a outra não. É a mais sutil. Não, a mais sutil. Tem outra também que é bem sutil também, que é essa questão desses... Na blusa da Magali, tem essas... como é que eu falo? Essas listras, né? Em forma de M, né? Mas você vê que tem uma distância pequena entre... Debaixo do livro, tem uma diferença. Vocês estão vendo aí? A distância entre a saia e a blusa. Eu achei essa diferença mais sutil. Tem uma diferença entre... Tem uma distância maior, né? Deixa eu ver qual é o outro. O livro da Mônica, do lado esquerdo, tem 2 tracinhos Sim, abaixo. exatamente. Pronto. Pronto, é isso, né? Acho que eu falei todo, não foi, professora? Pô, acho que eu falei todo. Eu não contei, mas eu acho. Sim, eu acho que foram esses. Pronto. Acho que E aí, fechou o 7. gostaram? Claro, falou Vocês 7. estão precisando brincar? Saudade. Saudade dessas brincadeiras. Por que é importante brincar de jogo de... Professor, Pois eu acho que nunca é estimula tarde para a muito a gente voltar a concentração da brincar. gente, né? Exatamente, né? Um jogo como esse, ele vai estimular uma série de coisas. Primeiro deles é a atenção, certo? Segundo, um jogo como esse vai também nos ajudar a questão dos detalhes visuais. Gente, psicólogo tem que ser atento, não tem para onde correr. A gente precisa estar muito atento às pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas não se comunicam com a gente só com as palavras, elas se comunicam com a forma como eles sentam, se comunicam com a roupa que eles estão usando, eles se comunicam com os trejeitos, com os detalhes. A gente tem que ser muito atento, e a gente tem que estar muito atento aos detalhes visuais. Brincar de jogo de 7 erros é um treino para ser psicólogo. O jogo de 7 erros também vai estar relacionado com a questão da inteligência espacial. Vocês repararam que alguns dos errinhos são muito sutis, como, por exemplo, as listrinhas da Magali, que estão só um pouquinho mais separado. Se eu não me engano, deixa eu ver o que mais que tem a coisa espacial. Essa coisa do livro estar afastado, né, que o Luiz trouxe, também é uma questão espacial. E isso é uma coisa que um jogo como esse, super simples, vai trabalhar com a gente. Uma outra questão é a habilidade de manipular as formas e objetos, né? Então, você consegue olhar para os objetos que são muito parecidos, mas perceber que eles são diferentes, porque esse é um jogo que está tentando enganar a tua cognição. O jogo, essa brincadeira também, ela vai criar tensão. Alguns de vocês ficaram, Ave Maria, tu já achou o 7, eu não achei nada. Isso vai criar uma tensão ali, né? Isso vai criar ali uma certa competitividade, que até determinado ponto é saudável, é importante. Vai te ajudar, para quem
para quem estava procurando a terceira coisinha, a segunda coisinha, quando um colega falar, já vi tudo, isso gera ali um certo mal-estar, isso gera ali um desequilíbrio. Então, você tem que aprender a restabelecer o seu equilíbrio no meio de uma crise, para que, de fato, você consiga voltar a olhar. Gente, psicólogo é assim o tempo todo. A gente está aqui, a pessoa joga uma bomba na gente, a gente desequilibra e tem que voltar a encontrar o equilíbrio para seguir a sessão, para ajudar essa pessoa a sair do seu lugar. É por isso que eu acho que um joguinho simples como esse pode te ajudar muito a trabalhar muitas coisas. Sem contar também a questão da composição, né? Para que você, de fato, consiga olhar por um todo e entender como todo. O pessoal da Gestalt, tem algum Gestalt terapeuta aqui? O pessoal da Gestalt vai trabalhar muito com essa questão da composição, do todo, das partes. Então, gente, esse é um processo super importante. Então, tá lá de bobeira, gente, pega um joguinho de 7 erros, vai treinar, vai trabalhar a tua atenção. Trabalhe também com cores, né? Eu peguei um modelinho sem cor, mas com as cores também é importante. Porque vai te procurar o óleo também, gente, é bem legal, tá? Vamos pro próximo. Vocês conhecem esse jogo? Alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Então, ok. Ficou claro para vocês o que tem a ver com analogia, essa questão do... Sim, para mim ficou. Ficou. Então vamos lá. Meu outro jogo favorito no universo. Gente, esse é o meu jogo favorito da minha vida. Vocês conhecem esse jogo? É o Pega Varetas? Pega Varetas. Esse. Brinquei muito quando era pequeno. Letícia, você sabe o que é isso, Letícia? Débora, vocês sabem o que é isso? Sei, eu tinha um até um dia desse. Ai, que bom. Ô, tempo bom. Como vocês são novinhas, vocês não sabiam. Mas, gente, esse é o meu jogo favorito na vida. Quando vocês forem montar o consultório de vocês, comprem esse jogo. Custa R$2. Eu comprei o meu lá do consultório, eu tenho 2 no consultório. Estou muito triste que eu não trouxe para casa. Esse jogo eu comprei a R$2 e é um jogo que é muito rico em possibilidades de você avaliar. Alguém sabe como é que brinca? Pega a vareta? Você junta, né? Aí solta. Aí você vai tentar tirar as dificuldades, né? A vareta. Aí parece que, se eu não me engano, cada cor tem um valor, uma pontuação, né? Isso. E só tem um preto, aí o preto vale mais pontos. Parece que exatamente. Pronto, né? O pega-vareta é bem isso que vocês explicaram. Ele é um jogo em que tem 5 cores diferentes e que as cores têm uma pontuação. Então, em geral, é estimulado. Eu não lembro agora, de fato, mas tem na caixa. Eu acho que o preto é o que vale mais, depois é o vermelho, que vale mais. Então, a ideia é que você, na queda, você tire as varetinhas que valem mais ponto para que você possa ganhar e que você não pode mexer nas outras varetas. Se você mexer, você perde, né? Você sai da rodada, enfim. E o que vocês acham que um jogo desse trabalha? A concentração e a habilidade motora, né? Habilidade, O movimento de pinça também. E dependendo do jeito que usa com a criança, pode até a competitividade também. E a inteligência, né? A inteligência, porque a gente tem que saber, a gente tem que ter uma meta, né? Então, se a minha meta é ganhar pontos, então eu tenho que fazer de uma forma que eu tire varetas que tenha mais pontuação. Então, eu tenho que ter inteligência para articular. Conhecimento matemático, né? Assim, de conseguir Uhum. Muito bem, gente. Mais alguma coisa? Tem mais coisa, gente. Associar, né, a pontuação às cores, né? Não sei como é que se dá o nome desse processo de associação das cores à pontuação, né? Raciocínio matemático, né? Assim. Uhum. Tolerância à frustração também. A coordenação entre a mão e o olho, né, da criança, da pessoa.
né? Então, assim, eu coloquei algumas coisas, né? Do tipo, atenção, primeira delas, você tem que ter muito atento, porque você precisa olhar o jogo de forma global. Tanto do qual vareta vale mais a pena tirar, tanto de qual vareta tem a maior pontuação, tanto já tentar imaginar, o tipo dominó também, né? Você já tem que começar a raciocinar qual é a próxima jogada do teu jogador. Essa questão da inteligência espacial, gente, a molecadinha, quem gosta de trabalhar com criança, já vou logo avisando, a molecadinha tá com inteligência espacial bem fraquinha. Por quê, professora Carla? Porque esses meninos não brincam mais, gente. Eu já contei para vocês, acho que eu não contei para vocês essa história, não. Esse ano eu fui para um casamento. Aí, geralmente, casamento, você senta numa mesa com pessoas desconhecidas, né? Assim, eu não conhecia gente. E eu tava conversando, só fui conhecidas na mesa, só tava eu e uma amiga. Eu fui uma criança muito danadinha, assim, eu era uma criança bem animada, então eu era uma criança que se machucava muito. Até hoje eu sou toda cheia de hematoma, de cicatriz e tal. E eu contei, gente, eu não tenho orgulho disso. Por isso que eu fui estudar psicomotricidade, porque eu era bem desastrada. Teve um acampamento do colégio que eu fui, e eu voltei para casa com 17 hematomas. Entre cortes, roxos, arranhados. O pessoal brincava que todo ano, quando eu ia para o acampamento, na volta, eles contavam quantos machucados eu tinha. E meu recorde foi 17. Então, eu me machucava bastante, né? E, Carla, tu tinha um problema? Não sei se eu tinha um problema de questão espacial, mas que eu era muito curiosa e que eu me metia em coisas que provavelmente poderiam me machucar, isso acontecia sim. E isso fez com que eu desenvolvesse uma certa inteligência espacial, porque você precisa explorar os campos, precisa explorar os universos para que de fato você consiga se dar bem com isso. E o que acontece, né? A molecadinha de hoje, gente, eles vivem no celular. As brincadeiras hoje são brincadeiras muito passivas, né? Porque quando você está brincando no celular, é uma brincadeira que a gente chama de passiva. De fato, não há uma interação real, há uma falsa sensação de interação. Quando você bota o bonequinho para lá, bota o bonequinho para cá, mas na prática é uma falsa. É como se você estivesse assistindo um vídeo, assistindo um jogo, né? Então, quando você brinca de correr, de pega-vareta, quando você brinca de sete ladrões, de carimba, você está ali explorando o universo, né? Você está ali explorando, inclusive, onde o seu corpo, né? Está explorando, inclusive, as possibilidades de vivência da sua experiência corporal. E por conta disso, a molecadinha de hoje, ela tá tendo muita dificuldade de inteligência espacial por conta dessa pouca exploração dos universos. Inclusive, até nas escolas. As escolas, eu lembro muito que eu gostava de um brinquedo na escola, que eu vou ver se mando uma foto para vocês. Mas é um brinquedo que já está sendo retirado das escolas porque as crianças levam quedas, porque as crianças podem vir a se machucar. E as escolas hoje têm muito medo de processo, né? Então, por conta disso, de confusão com família, né? Quem é que sabe que trabalha em escola sabe que hoje em dia tem um grupo de mães no WhatsApp. Aí basta uma mãe falar, o menino chegou em casa arranhado e dá uma confusão enorme. Claro que as escolas têm que ser prudentes e responsáveis. Mas hoje em dia, como as coisas ganharam uma proporção muito grande, então as escolas elas estão tirando esses brinquedos que possam vir uma criança levar uma queda, um arranhado, para que de fato as crianças não se machuquem e não dê uma confusão. E isso está deixando as crianças cada vez mais embotadas, né, no seu espaço, as casas são muito pequenas, ninguém brinca mais no meio da rua, né, ninguém explora universos, então realmente eles estão com um problema espacial. Alguém ia falar alguma coisa? Professora? Pode falar, meu bem. Está me ouvindo? Tá, né? Eu liguei o Tô microfone, sim. aí não dá para saber. Morrendo de saudade de você. Falar... Saudades também, professora. Eu tenho um primo que ele praticamente, a infância dele foi em videogame e na TV, que até faz parte já do mundo moderno. Ele tem por volta de 12 anos, mais ou menos. E hoje, qualquer pessoa que vê ele diz que ele tem problemas. Ele não teve uma infância normal, como eu tive, como você teve, como tantas outras pessoas teve, que foi esse brincar, justamente, que você está falando. E quem olha realmente percebe que houve algo de diferente nessa infância dele. Então, isso tudo que você está falando é muito coerente, porque esses jogos
As crianças hoje em dia não têm mais essa vivência desses jogos, é mais essa coisa de celular, essa coisa tecnológica. Então, realmente, eu concordo totalmente com tudo que você está falando. Você falou, aí eu liguei justamente ao do Dé, aí já era. Pode continuar, professora, foi só uma lembrança. Legal. E aí, voltando na questão do casamento, eu tava lá contando para essa minha amiga que eu era muito danada, e que isso e aquilo. Aí uma mãe tava com uma criança no colo. Aí ela olhou assim pra minha cara e falou assim: Olha, esse aqui nunca arranhou um joelho na vida, nunca levou uma queda. E ela tava se gabando, sabe? Gente, como é que pode uma criança, aquele menino devia ter pelo tamanho dele, uns 5, 6 anos, como é que pode uma criança nunca ter levado uma queda? Uma criança não tem um arranhão. Então, isso só mostra, né, essa necessidade de proteção. Lembrando, gente, eu não estou dizendo para deixar seu filho cair, arranhar, quebrar a perna, essas coisas, não, né? Porque eu, particularmente, tenho muito medo dos meus filhos, porque eu era bem danada. O meu marido, acho que ele quebrou quase todos os ossos do corpo. Então, se as crianças puxarem a nós, eles vão ser danadinhos. Mas não estou dizendo que as crianças precisam se machucar, mas elas precisam explorar, e é natural um arranhado, uma mordidinha de um bicho, enfim. É muito importante proteger as crianças, mas tem que ter cuidado também com os excessos, tá? Alguém quer falar? Professor, eu me lembrei do documentário, né? O Começo da Vida. Parabéns, Luiz. O trabalho estava excelente, viu? Acho que vale ali você mandar para o Congresso. Fica a dica. Foi muito bom. Eu adorei aquele documentário. Eu gostei muito mesmo de assistir, assim. Passei 2 dias, né? Duas tardes, assim. Ele é só 1h30, mas eu fui assistindo bem lentamente, né? E fazendo as anotações. E ele fala sobre isso, exatamente o que você disse. Deixar as crianças livres, né? Inclusive em contato com a natureza, né? Deixar as crianças desenvolverem, né? Nas relações dela com o meio ambiente, isso é fundamental, né? Achei legal isso aí. Bacana. Uma outra coisa importante também que esse jogo vai trabalhar e que a molecadinha está precisando, e nós também, né, de certa forma, é a questão da impulsividade. Você tem que parar, você tem que pensar. O pega-vareta não dá para você jogar na louca. Você precisa parar, pensar. E isso é um treino, né? Como eu disse para vocês, eu não sei se eu disse para vocês, mas quando eu vou dar aula de atenção, a gente fala que a atenção ela não é um processo natural espontâneo. A atenção é um processo psicológico superior que precisa ser desenvolvido. Então, um jogo como esse vai trabalhar ali a tua atenção, porque a impulsividade está muito também correlacionada à questão da atenção. Não é à toa que o TDAH é um transtorno de desatenção e hiperatividade que está muito relacionado à impulsividade. Então, um jogo como esse vai trabalhar em você, adulto, lembrando a vocês que tudo que eu trabalho na criança, eu posso trabalhar no adulto, eu posso trabalhar no idoso. Então, quando eu trabalho muito no meu consultório com mandar os jogos para casa, para os pais brincarem com a criança. Por quê? Porque você os elementos que a criança tem, muitas vezes, são elementos que é da família. Né? A criança está inserida no meio e essa impulsividade pode ser uma impulsividade típica da família. Né? Esses movimentos, às vezes, agressivos, podem ser movimentos típicos da família. Então, não dá para eu trabalhar só a criança, eu preciso trabalhar a família inteira. E através dos jogos, e eu, como psicóloga, mando o jogo para casa, explico como tem que jogar. Já tive pai burlando o processo, agora eu peço até a foto para eu ver que eles estavam jogando, né? Então, o jogo, ele vai trabalhar todo mundo, não só a criança. Então, voltem a jogar se vocês quiserem trabalhar sua atenção, sua impulsividade, sua concentração. Isso é uma coisa simples, barata e que faz muita diferença na vida da gente. Uma outra coisa importante, ele vai despertar atenção e curiosidade, né? Então, a criança vai ficar curiosa. E se eu puxar ali, se eu puxar aqui, né? O que é que vai acontecer? Às vezes, a criança até vai, não importa se eu morri, pelo menos eu tentei, né? Então, isso vai despertar uma série de curiosidades para a criança. Vai desenvolver o espírito de competição, que é uma coisa importante também, né? A consciência de grupo, porque você tem o seu tempo para jogar, né? Geralmente, quando a gente joga o pega-vareta, joga com várias pessoas. Então, você tem a coisa do esperar o outro jogar. Às vezes, você fica sofrendo porque o fulano vai pegar uma vareta que é a mais difícil, podendo pegar a mais fácil. Então, tudo isso vai desenvolvendo a consciência de grupo, né?
E formalizar os conceitos de operações aplicadas. O que é isso? É a questão das regras. Você tem que não pode deixar mexer. Quando você joga com crianças um pouco menores, elas têm muita dificuldade com isso. Não mexeu, não. Mexeu. Então, você tem que conversar com ela, explicar. Tentar explicar também que, às vezes, vale muito mais a pena pegar um outro do que aquele. Então, isso tudo é uma aprendizagem que esse jogo vai trazer. Esse jogo também vai nos ajudar a pensar de forma proporcional. É olhar e ver, será que esse é mais difícil do que esse? Será que esse vai me dar menos trabalho que esse? Esse tipo de pensamento também é um pensamento importante, inclusive marca uma das fases de Piaget de desenvolvimento, tá? Desenvolver o pensamento somativo, multiplicativo e divisível. Lembrando que esse jogo também você vai somar, né? Você vai contar. Eu mandei para vocês um videozinho no YouTube, no meu Instagram, que eu mostro explicando, né? Tipo assim, as múltiplas. É um jogo parecido com Pega-Vareta, já é uma adaptação mais moderna do Pega-Vareta, em que você mostra as múltiplas possibilidades de coisas que eu consigo avaliar num joguinho como esse. Tem até outras coisas do que eu trouxe aqui nessa aula, que também acho que complementa bem essa minha fala. Então, você pode ali pedir para a criança somar. Geralmente, quando eu estou trabalhando com criança, eu digo assim, esqueci como é que soma para mim. Então, a gente pega o papel e ele vai somando, a gente faz a tabelinha. Vermelho vale 2, preto vale 3, e aí a gente vai trabalhando essa questão de somar, multiplicar. Então, eu posso elaborar mais, tipo, então, para eu ter ganhado, eu precisava ter pegado mais quantas peças, por exemplo. Se eu tivesse pegado mais uma peça vermelha, eu tinha ganhado. Então, a gente vai trabalhando esses pensamentos aí para poder deixar mais rico, tá certo? Alguma dúvida? Não, professora, está tranquilo. Assim, gente, o jogo, a criança vai exercitar, né? Não só a criança, mas todo mundo vai exercitar a capacidade de lidar com sentimentos aflitivos, com os desafios, buscando maneiras para a gente administrar as situações do cotidiano. Agora, eu trouxe para vocês alguns jogos que eu desenvolvi com os meus alunos maravilhosos, que eu amo muito, que são jogos que vão trabalhar vários elementos, né, psicomotores, e para inspirar vocês, né, lembrando sempre que eu gosto muito que essa disciplina tenha ligado aí ao futuro profissional de vocês, espero que muitos de vocês queiram trabalhar não só com a psicomotricidade, mas também com a terapia, né, com a psicoterapia. Quando a gente vai iniciar como psicoterapeuta, é muito bom ter recursos para trabalhar, e esses recursos você pode desenvolver. Então, quase tudo que a gente utilizou foram coisas baratas, coisas que a gente tinha acesso e que dá para trabalhar. Então, assim, para você que já vai começar no SPA, e o SPA também tem uma série de recursos limitados, é uma boa possibilidade. Esse jogo, vocês estão vendo, é uma caixa de pizza, tá bom? A gente colocou uma série de botões. E vocês estão vendo que cada parte tem uma cor? A ideia é que a criança use esse pegador nem sei como é que chama isso. Isso é uma coisa que sua mãe tem em casa para pegar salada, né? Use essa pinça e tire o botão da cor e coloque no copinho daquela cor, né? Então, a ideia é essa. Nesse jogo, você vai trabalhar o raciocínio lógico, você vai trabalhar a questão das cores, você vai trabalhar o movimento de pinça, você vai trabalhar atenção, concentração, você vai trabalhar ali uma série de elementos. E eu acho, se eu não me engano, esse jogo aí custou menos de R$10, certo? Como vocês estão vendo, são todos materiais muito baratos. Talvez só essa pinça, que é mais cara, essa pinça aí a gente pegou e roubou de casa. Esse outro jogo, vocês conseguem entender como é que é esse jogo? Esse jogo, a gente pegou uma folha de EVA e a gente cortou pegou outros EVAs e cortou e fez várias tirinhas, tanto na horizontal quanto na vertical. A ideia desse jogo é que a criança, ou o adulto, ou o idoso, ele vai trabalhar a sua motricidade fina, atenção, né? Como é que a pessoa vai trabalhar isso? A partir do entrelaçamento, né? A criança vai entrelaçando para, de fato, formar uma cortina. Aí você pode criar alguns desafios, do tipo entrelace tudo sem entrelaçar o laranja, ou entrelace tudo sem entrelaçar o marrom.
É um joguinho bem simples. Esse jogo aí deve ter custado também na faixa de uns R$10. E ele, se eu não me engano, faz parte. É porque eu não mostrei, mas isso aqui é um livro inteiro que a gente fez, só com EVAs, mas acho que eu só bati foto dessa página. Então, esse jogo todo, acho que ele custou R$30, e a gente comprou várias folhinhas de EVA e criou vários pequenos desafios com o EVA, tá? Esse aqui, acho que dá para entender, né? Ele é bem simples, é uma caixa de sapato e que a gente criou esses quadradinhos, é uma folha de ofício que a gente dobrou e a gente pintou. E aí a ideia é que a criança trabalhe a questão do encaixe, né? Então, a criança, a gente está dando várias dicas, isso aí é para criança bem pequena. A gente está dando a dica das cores, a dica dos números, né? Tá vendo que tem dois bichinhos rosas para onde é 2, tem 1 para onde é 1, né? Tem 5, tá faltando aqui, mas tem 5 para onde é 5. A ideia é que a criança vá associando. Aí eu tô falando aí de analogia mesmo. Estou fazendo analogia entre a cor, e entre a quantidade e entre o número que está lá, né? Isso é um processo de aprendizagem do mundo real, digamos assim, né? Esse outro jogo é o meu favorito e é o mais difícil, na minha opinião. Mentira, gente, eu tenho vários favoritos. Eu nunca sei qual é o meu favorito. Nesse jogo, a gente usa aquelas bolinhas. Aquela bolinha, vocês já viram no supermercado, que você bota R$1, aí cai uma bolinhazinha que quica no chão? Vocês já viram isso no supermercado? Então, essa bolinha... Sim. Pronto, esse aí é uma caixa de pizza, que a gente cobriu com papel veludo. Aí a gente fez, isso aqui também é folha de veludo, que a gente fez como se fosse um caninho. E a ideia dessa brincadeira é que a gente coloque a bola e a criança, essa pizza, você joga ela deitada. Então, a criança tem que pegar a bola e jogar a bola no número que eu disser. Agora a bolinha tem que cair no número 3. Aí ela vai equilibrando essa bicha vai estar deitada, tá certo? Ela não vai estar em pé, como tá aí na foto. E a criança vai equilibrar para a bolinha passar no 3. Deu para entender? Deu. Né? Então, nesse jogo, você vai trabalhar ali atenção, concentração, noção espacial, paciência. Oi. Professora? Estou te ouvindo. A senhora poderia repetir de novo, porque falhou aqui no momento que a senhora estava explicando, eu fiquei sem acesso. Pronto. Nesse jogo, a gente usa uma bolinha. A gente usou aquelas bolinhas que a gente comprou no supermercado, que é R$1, aquelas bolas aqui que ficam no chão. Quem tem filho sabe o que é. Aí, isso aí é um tabuleiro, é uma pizza, uma bichinha de pizza, e a gente cobriu de papel veludo, e a gente fez, isso aí é papel veludo também, que tem 1, 2, 3, e a gente colou. Esse jogo você joga com a pizza deitada, como se fosse uma pizza mesmo. E a gente põe a bolinha e a criança vai equilibrando a bolinha para cair dentro do número que a gente quer. E daí eu quero que caia no número 6. Aí ela tem que levar a bolinha até ela passar pelo número 6. Deu para entender? Deu sim. Agora deu sim. Deu para compreender. Então, nesse jogo, você trabalha atenção, concentração, resiliência, né, a capacidade de pensar matematicamente, a questão do caminho, né? O que mais? Habilidade, né? Equilíbrio. Isso, muita coisa, gente, muita coisa. Equilíbrio também, né? Então, em geral, a gente... Carla, eu vou terminar, depois eu falo mais. O outro jogo, esse aqui eu também gosto muito, tenho o maior carinho por esse. Isso aqui é um tapete multissensorial. Lembrando que lembrando aí as fases de Piaget, nessa primeira infância, a criança ela está entrando no mundo dos sentidos, né? Então, esse é um tapete que visa estimular esses sentidos. Porque, infelizmente, no mundo real, os bebezinhos hoje todos, né, trancados dentro dos seus berços e dos seus chiqueirinhos, não têm muito acesso ao mundo real. Então, a gente desenvolveu esse tapete. Esse tapete talvez foi uma das coisas mais caras que a gente desenvolveu. Deve ter custado aí uns R$40. Vocês estão vendo que existem várias texturas, né? A gente pegou esponja de lavar louça, EVA, como é que chama isso, meu Deus? Esse cinza com o marrom, é como se fosse esponja, né? De, tipo, não lembro o nome. Aí, esse marronzinho não é lixa, a gente não ia botar lixa para criança. Bombril, senhor.
Meu Deus, é aquele negocinho que você bota em travesseiro. Não é É travesseiro. esponja, né, não, professora? É um tipo de esponja, porque eu tô com essa esponja de lavar louça, ela é mais grosseira. Essa esponja é mais fofinha. Ali tem algodão, aí ali tem tecido. Essa bicha preta com branca, uma é feijão colado, o outro é arroz colado. Olha. A gente tentou simular várias texturas, tá? Para que a criança vá entrando em contato, né? Entrando em contato com seu mal-estar, vá sentindo as sensações. É muito legal. A gente caminhou bastante sobre esse tapete. Ah, eu adoro esse jogo, gente. Esse jogo, ele é um jogo que vocês estão vendo essa cobrinha? Essa cobrinha de papel, laranja, você vai... Essa dobrinha aqui em cima, quando você assopra nela, a cobrinha se mexe, sabe? Então, esse é como se fosse um campeonato de cobrinhas. A criança vai soprando até a cobrinha chegar na partida. Geralmente, a gente vai fazer um torneio para ver quem ganha. E por que, Carla, soprar essa bichinha? Porque esse movimento do sopro, a gente usa muito isso para a criança que está tendo dificuldade de aprendizagem. Para a gente falar, existe uma série de questões que vão envolver a oromotricidade. Eu não sei se vocês já viram uma criança fazendo um treinamento com fono que faz aba. A fono, ela chega a pegar nos queixos da criança e... Ai, deixa eu ligar aqui meu vídeo. Peraí, que vocês não estão me vendo. Estão me vendo? Então, a fono, gente, ela chega a pegar aqui, ó. Não. Aí fica. Ó, estão me vendo, não? Não. Agora sim. Agora sim. Pronto, agora sim. Uma terapeuta que trabalha, uma fono, obviamente, que trabalha aba, eu já vi, a minha sobrinha faz tratamento com aba, a fono pega aqui, né, ela faz assim, bola, bola. Por quê? Porque como a minha sobrinha não fala, esses movimentos dela estão um pouco, como é que a gente chama? Atrofiados. Então, a terapeuta chega a apertar para poder estimular o movimento certo da fala. A nossa fala ela parece natural, mas ela conta com uma série de músculos para que, de fato, ela ocorra. Então, esse movimento, inclusive o movimento de soprar, é um movimento que requer uma série de questões labiais. E lembrando que a dificuldade de escrita, ela também está relacionada com a dificuldade de fala. Geralmente, com uma criança que demorou para falar ou teve um atraso de fala, ela pode vir a desenvolver um atraso de escrita. A audição também está muito relacionada, a consciência fonológica está também muito relacionada a esses processos de atraso. Então, a gente tem que avaliar tudo. E quando a criança não consegue fazer esse movimento de sopro, porque quando a gente está falando, a gente também está soprando. Não sei se vocês repararam, mas às vezes, talvez agora tenham reparado mais que no presencial. Mas eu falo meio que cantando, às vezes eu sopro, sai um chiado no meio da minha fala. Por quê? Por conta dessa dificuldade de respirar, falar, tudo ao mesmo tempo. Então, isso mostra ali que tem um probleminha que eles chamam de oromotricidade. Então, a gente consegue captar se a criança pode estar, seu atraso de fala, seu atraso de escrita, pode estar relacionado a esses modelos. Então, em geral, quando a gente percebe uma criança com atraso de linguagem, a gente também precisa da parceria de um fono. E essa brincadeira é uma brincadeira que eu desenvolvi com os meus alunos da fonoaudiologia, exatamente para poder captar essas crianças, né, com esse atraso. Gente, esse jogo é muito legal. Se a gente tivesse, pessoalmente, eu levaria para vocês brincarem. É um jogo que causa ali muito rebuliço entre os alunos, sejam crianças ou sejam adultos, né? Deixa eu voltar aqui a produzir a tela. Esse jogo, eu não gosto muito desses jogos. Eu preciso trabalhar isso na minha terapia. Esse jogo é uma caixa que a gente fecha, você bota a mão e vai pegando bolinhas de texturas diferentes, tá vendo? É muito semelhante, a ideia dele é muito semelhante à ideia do tapete sensorial. Eu, particularmente, não gosto muito porque me dá aflição botar a mão numa coisa que eu não sei o que é. Aí é um problema meu que precisa ser trabalhado, né? Mas é um jogo muito bom para a gente trabalhar a questão da coragem, para a gente trabalhar a questão da ousadia, para a gente trabalhar a questão
do sensorial, né? De você rebaixar ali por que, Carla, eu tenho que tampar? Por que tem que ser no escuro? Porque quando eu diminuo a questão uma questão sensorial, geralmente a gente amplia as outras. Então, para a gente trabalhar também esse sistema de compensação no nosso cérebro. Esse joguinho é simples, mas é muito legal. Esse outro jogo é um jogo de... Ai, gente, vocês já brincaram muito disso. Como é o nome disso? Jogo da memória que chama? Jogo da memória. Encontrar duas peças iguais, né? Pronto, isso aí é um jogo da memória, que a gente tem que encontrar as duas peças iguais. Geralmente, com as crianças, a gente também pede para limitar os sons. Porque daí você pode tirar N possibilidades. Quando a criança encontra, você pode pedir para limitar o som, se ela for bem pequena. Você pode pedir para ela contar uma história. Então, a gente consegue desdobrar ali como psicólogo de N formas, tá? Esse aqui é legal também. Esse aqui também foi feito com as nossas alunas de fono. A gente usou para trabalhar as questões de consciência fonológica. Então, cada pit stop que a criança fazia, ela tinha que me dizer uma palavra que começasse com essas iniciais, né? G, V, U, T, X. Para as crianças que não eram alfabetizadas, elas falavam. Para as crianças alfabetizadas, elas precisavam escrever. Tá? E agora que eu não me... esse jogo, lembrei. Esse jogo é um joguinho também que a gente vai avaliar a questão das cores, a questão da coordenação motora ampla e coordenação motora fina, em que a criança pega o botão e coloca dentro da garrafa, tá? Esse jogo é legal também. Também foi com as meninas da fono. Isso aí é uma pistazinha que a criança ela tem que empurrar a bolinha com um canudo. Ela vai assoprando para tentar derrubar essa bolinha nessa pista de obstáculos e derrubar no cantinho. A ideia é o mesmo, é avaliar essa questão do sopro, tá, na criança, que também é muito parecido com aquele da bolinha que se articula, com a cobrinha que se articula. Esse daqui é uma pista acho que é o último. Esse aqui é uma pista de várias atividades. Nesse branco, a gente pede para a criança caminhar em linha reta, pede para a criança caminhar em zigue-zague. Esses bastões, a gente tem uma argola para a criança arremessar nessa argola. E nessas coisinhas coloridas, a gente brinca de twister. Você sabe o que é o twister? O twister, gente, é um joguinho em que a gente roda e diz assim, mão direita no azul, pé direito no vermelho. E a pessoa vai lá toda se adaptando para conseguir colocar a mão ou o pé no canto pelo jeito, né? Vários. E no final, esse negócio aí é como se fosse um mini golfe. A gente fez o taco, a gente fez as bolas, a gente tem que fazer a bola e a criança tem que acertar o mini golfe. Geralmente a gente trabalha o tapete em estilo competição, a gente bota uma musiquinha e as crianças vão competindo para fazer todas as provas, né? É uma coisinha simples, mas é bem legal. A gente consegue trabalhar aí todos os elementos psicomotores ao mesmo tempo. Alguma dúvida? Não. Gente, eu poderia ter feito essa aula com jogos que você compra. Posso até fazer depois, uma outra oportunidade. Já estou pensando aqui num curso de férias só sobre jogos. Vamos só brincar nas férias, se Deus quiser. Acho que pode ser legal. Mas eu acho muito bacana não só trabalhar com jogos que você compra, porque muitos alunos, professora, qual que eu compro para começar meu consultório? Mas principalmente de você construir junto com a criança, né? De você fazer junto, ou de você fazer mesmo. Por que é legal eu ter um tabuleiro de pizza? Para as crianças, vocês já estão mandando uma mensagem, né? Vocês já estão falando ali de ser ecológico, de não jogar, não produzir tanto lixo. Vocês estão passando a mensagem ali de ser criativo, né? Vocês estão passando a mensagem de se inventar, de se reinventar. Então, eu acho que é muito importante quando a gente trabalha com isso, né? Quando a gente trabalha com material reciclado, quando a gente trabalha com a produção nossa, eu acho que passa muitas mensagens positivas. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar assim, tá bom? Alguma dúvida?
Eu acho. Alô? Pode falar. Não, eu acho que essa linguagem, já que a criança ama brincar, né? Esse brincar, ele possibilita realmente que o psicólogo acesse esse comportamento da criança. Então, os jogos são realmente um meio de linguagem bem acessível. Gente, e não é só as crianças que amam brincar, né? A gente ama brincar, né? A brincadeira é muito importante para a nossa vida. Então, não deixem de brincar, né? Não deixem de se divertir com o lúdico, de se divertir com o bobo, de se divertir com aquilo que é simples. Eu costumo dizer que uma coisa que vem salvado a minha quarentena não é o Netflix, não é, sei lá, o YouTube, esses cursos grátis que o povo tá dando. O que vem salvado a minha quarentena é jogar baralho, sabe? Porque sentar com a minha família e poder jogar baralho e poder aprender novos jogos de baralho, aquele baralhozinho simples mesmo, né? Eu tenho muito jogo no consultório, mas eu não tô com nenhum aqui. Então, isso vem salvado muito as minhas noites, meus domingos, né? Esse processo de interação, trabalhar todos esses elementos cognitivos. Então, isso vem me salvado do tédio e tem mantido as minhas funções cognitivas. Então, não deixem de brincar, não deixem de jogar, né? É uma oportunidade muito importante. Não para as crianças é estruturante. Para a gente, além de ser prazeroso, é muito ressignificador. Então, brinquem, joguem. Tem companhia? Joga baralho, tem algum desses jogos em casa, vai brincar. Não tem companhia? Vai brincar do jogo de 7 erros, vai encontrar o Wally, mas não deixem de brincar, tá, gente? Isso aí é promoção de saúde. Obrigado pela dica, professora. Não é nada, gente. Pois, queridos, então vou fazer assim, tá? A gente se vê agora, a gente se fala dia 1º, nessa aula ao vivo. Vocês vão produzindo os seminários de vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, fala comigo no privado, tá bom? Então, vocês vão ter a próxima semana aí para se organizar. E a gente vai se falando, tá certo? Ok, professora, combinado. Tá certo. Ok, professor. Pois tá, Ok, gente. professora, combinado. Pois Tá um bem, beijo. tá. Tchau, pessoal. Bom dia. Boa semana. Tchau, Tchau, gente. Beijo, Boa gente. semana. Beijo para vocês. Tchau, Boa pessoal. semana a Bom todos. dia, boa semana.